Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar de um conteúdo que dá o que falar: análise combinatória, e especificamente permutação, tópico recorrente na escola, prova de vestibulares e Enem. Bora começar a falar sobre permutação? Bom, antes de falar de permutação, eu preciso falar um pouquinho sobre fatorial, porque é o fatorial que vai auxiliar na hora de fazer o cálculo da permutação. Tá, fatorial, pessoal, para quem não sabe, é quando eu tenho um número, por exemplo, 2 fatorial, e eu vou multiplicar esse número de forma decrescente até chegar no número 1. Ou seja, 2 fatorial é a mesma coisa que 2 decrescendo vai até o 1. E quando tem essa multiplicação, aqui dá 2. Então, 2 fatorial é 2. 3 fatorial, por sua vez, eu vou multiplicar o 3, decaindo até chegar no 1. 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? Dá 6. Bora fazer mais um, Thiago. 4 fatorial. Então, olha só. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui vai dar 24. Então, eu preciso lembrar esse conceito rápido do que é fatorial. Tudo bem? Posso escrever isso em forma de letra se eu quiser, pessoal. Eu posso ter aqui, por exemplo, vou colocar até de preto, né? Eu posso ter o n fatorial. E aí, o que é o n fatorial? Lembra que é só multiplicar pelo próprio número, aí eu vou decaindo uma unidade? Então, n vezes n menos 1, vezes n menos 1 menos 1, que é n menos 2, vezes n menos 1 menos 1 menos 1, que é n menos 3, e assim vai embora. Tudo bem? Então, lembramos o conceito de fatorial e vai ser extremamente importante para a gente falar o que é permutação. Pois bem, já lembrado o conceito e dado alguns exemplos de fatorial com número e com letras, vamos entender que a permutação existe 2 tipos. E eu vou falar primeiro do número 1, que é a permutação que, pessoal, é a permutação simples. Então, bora escrever aqui, ó, permutação simples. Agora, pessoal, eu vou usar exemplos de permutação usando anagramas. Para quem não sabe o que é anagrama, é quando eu pego uma letra e reordeno as letras, as posições, para formar outras palavras, com sentido ou sem sentido. Eu vou pegar um exemplo aqui do meu nome. Por exemplo, o meu nome, coloquei bem aqui, Thiago. Aí eu pergunto para vocês quantos anagramas eu posso formar com a palavra Thiago. Ou seja, eu posso reordenar as formas como escrevo, né? As letras. Eu posso escrever, por exemplo, T, H, A, I, O. Tudo bem? Eu posso colocar H, A, I, G, O, T. Ou seja, eu estou reordenando as letras. Isso é o puro conceito de permutação. Até porque, pessoal, permutação significa trocar. Permutar significa trocar, mudar letras, pessoas de posição, mudar coisas, mudar elementos de posição. Tudo bem? Então, permutação, permutar é trocar, mudar. Então, aqui, por exemplo, no exemplo de Thiago, eu tenho aqui que eu posso formar anagramas. Anagramas é específico para palavras, tudo bem? Então, quantos anagramas eu posso formar com a palavra Thiago? Não vai perder um tempão se eu for contar de um em um. Tipo aqui, aqui tem 1, Thiago. Aqui tem 2, tem 3 palavras, dá para formar 4. Se eu for contar de um em um, eu posso perder tempo e pode ocorrer a possibilidade de eu errar o total de possibilidades. Posso esquecer um. Ou, sei lá, eu posso repetir um e colocar mais possibilidades. É por isso que existe a permutação simples, pessoal. Como é que eu posso pensar em resolver uma situação dessa? Primeiro, que a permutação vai ser simples, porque quando eu olho o Thiago, eu vou dar um destaque bem aqui, deixa eu escrever mais uma vez Thiago. Quando eu olho o Thiago, o que acontece? Não tem nenhuma letra que tem repetição, ó. T, H, I,
A, G, O. Nenhuma letra repete aí. Por isso que a gente chama de permutação simples. Para eu resolver essa situação, é só eu contar o total de elementos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Tiago tem 6 letras. Então, eu vou permutar 6 elementos. Então, tem 6 elementos que podem trocar de posição. E permutação de 6 se resolve através de fatorial. Ou seja, a permutação de 6 é a mesma coisa que 6 fatorial. Ou seja, pessoal, a gente acabou de entender que 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí é só fazer essa multiplicação que eu chego na resposta. Ou seja, essa multiplicação aqui vai gerar para mim 720. Então, existe 720 possibilidades de quê? De eu conseguir formar anagramas com a palavra Tiago. Tudo bem? É uma permutação simples, porque não tem repetição de letras, pessoal. Eu posso fazer isso com pessoas. Eu posso, por exemplo, pegar um sofá bem aqui e esse sofá ter 3 lugares. E aí aqui tem a pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. Quantas possibilidades essas pessoas têm para trocar de posição? Trocar significa permutar. Então, nesse caso aqui, pessoal, é uma permutação de 3. Ou seja, é 3 fatorial. A gente já sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, existe 6 possibilidades, tudo bem? Das pessoas trocar de posição aqui nesse sofá. Isso faz você ganhar tempo na resolução e faz você marcar alternativa com certeza. Porque se você contar de 1 em 1, você pode errar a contagem no total de elementos certos. Tudo bem? Isso aqui é a permutação simples. Mas também existe a permutação com repetição, galerinha. Deixa eu só corrigir aqui, que aqui é o número 2 agora, olha só. Vou corrigir e colocar aqui número 2. Existe a permutação com repetição. Ou seja, o total de elementos vai ter elementos que têm repetição. A permutação simples não tem elementos repetidos. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Vou dar um exemplo super clássico. Os alunos até brincam comigo, que todo livro tem esse exemplo. Olha só, a palavra arara tem repetição do A 3 vezes e tem a repetição da letra R 2 vezes. E como é que eu faço, professor, uma permutação com repetição? Muito simples, pessoal. Primeiro, você vai colocar aqui a letra P de permutação. Aqui embaixo eu vou colocar o total de elementos. Ó, arara são 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. No parêntese eu vou colocar os elementos que repetem. Quer ver? A letra A repete quantas vezes? 3 vezes. Então, eu coloco 3. Vírgula. Existe outro elemento que repete? Se não existir, eu coloco só o 3. Mas como o A repete também, eu coloco aqui o A... Desculpa, como o R repete também, o R repete 2 vezes. Então, eu coloquei o 3, porque o A repete 3 vezes, e eu coloquei o R que repete 2 vezes. Então, aqui é a fórmula, tudo bem? E como é que a gente resolve essa situação? Muito simples. Isso aqui vai se resolver através de uma divisão, em que no numerador eu vou colocar o total de elementos, que no caso aqui é 5, e eu coloco em fatorial. E aqui embaixo eu coloco as repetições, ou seja, 3 fatorial e 2 fatorial. De novo, no numerador eu coloco o total de elementos. Arara tem 5 letras, então eu coloco 5 fatorial. E embaixo eu coloco as repetições. Tem 3 letras A, então eu coloco 3 fatorial. Tem 2 letras R, então eu coloco 2 fatorial. E, Tiago, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Muito simples. Tu vai pegar o maior número, que é o 5 fatorial, e vai reduzir até o fatorial mais próximo dele.
O fatorial mais próximo do 5 fatorial é o 3. Então, bora chegar próximo dele. 5 vezes 4 vezes 3. Cheguei no 3 fatorial. Repete o denominador. Olha só, 3 fatorial e 2 fatorial. O que eu posso fazer? Posso cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Não esquece, pessoal, que 2 fatorial é 2. Então, eu posso cortar aqui, ó, esse 4 com esse 2 fatorial e sobra o número 2 para mim. 2 que sobrou multiplicado com 5 dá quanto? 10. Então, existe 10 possibilidades, olha só, existe 10 possibilidades de eu formar anagramas com a palavra arara. É diferente a fórmula que a gente calcula a permutação simples e permutação com repetição. Ficou com dúvida? Volta o vídeo e vê de novo a explicação. Tudo bem, pessoal? Até aí? Agora a gente vai fazer uma questão cascadura, uma questão militar, uma questão da SpaceX. Tudo bem? Eu vou passar para a questão, pausa o vídeo, tenta fazer a questão sozinho e depois eu começo a fazer a resolução. Pausa o vídeo, galera, agora e tenta fazer a questão 12 da EPICAR do ano de 2018. Vamos fazer? Comecei. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros. Então, olha só a primeira informação. Eu tenho 10 vagas que serão ocupados por 3 carros da cor preta, vou ter 2 carros da cor vermelha e vou ter um carro da cor branca. Um carro branco. Tudo bem? Tranquilo? 100% tá aqui. De 10 vagas, eu tenho 6 vagas ocupadas por carro. E as cores? 3 carros pretos, 2 carros vermelhos e um carro branco. Tudo bem? Vamos continuar a leitura do texto. Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue de outra tão somente pela cor do carro. O que isso quer dizer? Que os carros são exatamente iguais. O desenho, o designer, tudo. A única diferença é a cor deles. Tá bom? Qual o total de possibilidades desses 6 carros ocuparem as 10 vagas? Isso é uma questão de permutação, que você não está percebendo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que essa questão de permutação é de permutação simples ou de permutação com repetição? É uma questão de permutação com repetição, galera. Olha só essas duas cores específicas. A cor preta se repete 3 vezes e a cor vermelha se repete 2 vezes. Ainda existe uma situação à parte que a gente vai falar agora. Quando eu for montar a minha questão, ou seja, a minha permutação, eu coloco o total de elementos, que são 10 vagas, e aqui entre parênteses eu vou colocar as repetições, não é verdade? Ó, a cor preta repete 3 vezes, a cor vermelha repete 2 vezes. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês, queridos. É só isso aí que repete? Não, galera. Existe uma pegadinha. Repete também as 4 vagas que estão vazias. Elas são iguais. Vazio, vazio, vazio e vazio. Então tem repetição também de 4 vagas que são vazias. É como se você colocasse à disposição os 10 elementos. Quer ver? Olha lá. Carro preto, preto, preto. Carro vermelho, vermelho. Carro branco. Vaga vazia, vaga vazia, vaga vazia, vaga vazia. Quando eu abro as possibilidades, eu percebo as repetições. Tudo bem? Então aqui a repetição de 3 é porque tem 3 carros pretos. O número 2 aqui em cima no parêntese é porque tem 2 carros vermelhos. E o número 4 aqui no parêntese é porque tem 4 vagas vazias, que também é repetição. Então acabou a questão.
O que matou muito candidato nessa prova é que eles desconsideraram as vagas vazias. E provavelmente tinha resposta. Mas eu tenho que considerar as vagas vazias, porque vazio, 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 vazio é repetição, pessoal. Então aqui eu coloco 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial e 4 fatorial. O maior não é o 10 fatorial. Eu vou pegar esse 10 fatorial e vou levar até o mais próximo. Quem é o mais próximo? É o 4. Então, bora fazer isso? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Repete os números de baixo. Repete o 3 fatorial, repete o 2 fatorial e repete o 4 fatorial. Pessoal, eu não posso cortar 4 fatorial com 4 fatorial? Eu não posso cortar o 3 fatorial, que é 6, com esse 6 logo aqui? O 2 fatorial não é 2? Não posso cortar com esse 10 para sobrar 5 aqui? Aí você finaliza a questão. Permutação de 10 com 3,2 e 4 repetições, é só você multiplicar os números de cima que sobrou. Ou seja, sobrou 5, multiplicado com 9, multiplicado com 8, multiplicado com 7 e multiplicado com 5. Quanto é que dá isso, pessoal? Isso vai dar 12.600. Ou seja, meus amores, 12.600 vai ser a letra A de aprovação. Tudo bem? Então, você percebeu que esse resumo de permutação ele não é tão fácil assim, né? Passamos por permutação simples, permutação com repetição e fizemos uma questão com uma pegadinha muito legal. Tudo bem? Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão com vontade de assistir aula de matemática. Espero vocês para o próximo vídeo. Se inscreva no canal e dê um like. Tchau, pessoal!